Amados, a paz do Senhor mais uma vez. Louvo a Deus pela bondade dEle. Ele tem sido fiel em nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez cansado das lutas, das batalhas. Passando por aflições. Talvez você esteja aqui, mas dentro da sua casa há um turbilhão de acontecimentos. Eu quero dizer para você que não foi em vão a tua chegada aqui nessa noite. Há um propósito. O Espírito Santo nessa noite quer falar ao meu e ao seu coração. Eu te convido você nessa noite a se desprender desse ambiente terreno aqui e se ligar no ambiente do céu. Porque é do céu que vem a palavra de Deus. Então você que está no telefone, você que está despreocupado com a dívida que vai pagar, pare. Esqueça um pouquinho, porque o Senhor nessa noite quer falar ao meu e ao seu coração. O Senhor é aquele que tem a chave e a resposta para o meu e para mim e para a tua vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. Versículo 39 ao 46. Amém? Lucas 22, do 39 ao 46. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem, para que vocês não cedam à tentação. Diga assim, tentação. Afastou-se a uma distância como a de um arremesso de pedra. Ajoelhou e orou. Ele ora assim dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E ele orou ainda com mais fervor. E a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. E por fim, se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, exausto de tristeza. E ele lhes perguntou: por que vocês dormem? Levantem-se, orem, para que não cedam à tentação. Há mais ou menos 27 anos atrás, não que eu seja velha, né? Eu me considero com 15 anos, principalmente depois que eu comecei a ser pastor de jovem e de criança. Aí eu comecei a me sentir mais jovem ainda, sabe? Às vezes o corpo faz craque, mas é porque ele é amostrado. Há mais ou menos 27 anos atrás, eu escutei um testemunho numa rádio de uma certa família que tinha um filho que tinha uma síndrome rara, a qual esta criança não falava. Esse pai estava diante do diagnóstico, e esse diagnóstico fez com que ele não aceitasse a condição do seu filho. E ele começa todos os dias, antes de sair para trabalhar, a orar. E ele começa a orar incessantemente, constantemente, todos os dias. Quando uma bela manhã ele sai para trabalhar e ele vai ministrar no filho, ele vai orar, o extraordinário de Deus acontece. Aquele filho estava milagrosamente curado. A constância da oração daquele pai na vida do seu filho fez com que ele alcançasse o extraordinário de Deus, fazendo assim que a sua casa
se tornasse um ambiente de milagres. E assim como na história desse homem, Lucas, no Evangelho de Lucas, podemos perceber uma história de um homem que era perseverante na oração. Este homem se chama Jesus Cristo. Quando Lucas escreveu este evangelho, foi na metade do primeiro século. Ele estava provavelmente em Roma. Lucas era chamado de o médico amado. Foi companheiro do apóstolo Paulo. Juntou-se a Paulo em sua segunda viagem missionária. Nenhum evangelho dá tanta ênfase à mulher. Dá tanto espaço, um espaço tão grande à mulher, como Lucas deu. Com o propósito de alcançar os gregos, ele apresenta o perfeito homem, Jesus, como Salvador de todos os homens. O esboço de Lucas ele está dividido em 6 partes, sendo elas a manifestação do Salvador, a obra do Salvador e seus ensinos na Galileia, a obra e o ensino do Salvador após deixarem a Galileia até entrar em Jerusalém, a obra e os ensinos do Salvador Jesus em Jerusalém. O Salvador sofre por amor ao mundo e o Salvador é glorificado. Mas o nosso assunto está na 5ª parte, que fica em Lucas 22, do 39 ao 46, aonde ele vai falar da agonia do jardim do Éden, do jardim do Getsêmani. O jardim da oração. E o que nos chama a atenção neste cenário é a constância à oração do Senhor Jesus. E é sobre isto que queremos falar nessa noite. A constância em oração em meio à dor. Repita comigo. A constância da oração em meio à dor. Para ensaio foi bom, mas para decorar a gente vai repetir de novo, amém? Vamos lá? A constância da oração em meio à dor. Precisamos ser constantes na oração. Nosso versículo-chave ele vai ficar em Lucas 22, 40, que diz assim: ao chegar, disse, orem, para que vocês não cedam a... Qual é o segredo de não ceder à tentação? Orar. E o que é orar? Orar é um diálogo com Deus. Orar é uma conversa que a gente tem com Deus. Nós só conseguimos ter essa proximidade e essa intimidade quando nós oramos. Diante desse tema, a constância na oração em meio à dor, nós podemos destacar um ponto. Nós podemos destacar 6 pontos. E o primeiro dele é que você precisa de um lugar para se conectar com Deus. Diga assim: eu preciso de um lugar para me conectar a Deus. No versículo 39, ele diz assim: então, acompanhados de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Neste versículo, podemos observar que Jesus não está só. Jesus está acompanhado. Ou seja, Jesus tem alguém ao seu lado. E quem era que estava ao lado de Jesus? Os seus discípulos. Que no hebraico quer dizer talmide, que significa aprendiz. Discípulo quer dizer o quê?
Discípulo quer dizer o quê? Aprendiz. Nós somos aprendiz de Cristo. Amém? E como de costume, costume quer dizer uma prática constante, todo dia ele praticava, todas as vezes ele praticava constantemente. Então era da prática de Jesus subir ao Monte das Oliveiras para se conectar ao Pai. O Monte das Oliveiras ficava no Vale de Cedron. Ficava ao leste de Jerusalém, ao lado no Vale de Cedron. Perdão. O Monte das Oliveiras fica ao leste de Jerusalém, ao lado do Cedron. Monte na Bíblia está referente à busca da presença do Senhor. Foi no monte que o Senhor entregou as tábuas da lei para Moisés. Foi no monte que Elias vence os profetas de Baal. E foi no Monte das Oliveiras, neste lugar, que Jesus pregou aos seus discípulos a profecia da destruição de Jerusalém e Parúzia. Cristo costumava ir àquele lugar chamado Monte das Oliveiras, para buscar a presença do Senhor. E foi no Monte das Oliveiras que o Senhor Jesus travou a maior batalha espiritual. Ele começou a entrar numa batalha aonde ele levaria até a crucificação para me remir e remir a você dos meus e dos seus pecados. Jesus precisou subir a este lugar chamado Monte das Oliveiras, para se conectar com o Pai. Pois Jesus sabia da agonia e sofrimento que ele teria que enfrentar. Como o Senhor Jesus, precisamos deste lugar, para que em momentos de agonia, possamos buscar a presença de Deus em secreto. Precisamos ter esse lugar reservado para buscar a presença de Deus. Quanto muitas vezes nós amanhecemos e no automático, na agonia de sair para trabalhar, de fazer o café da manhã do marido, de fazer o café da manhã do filho, de ir para a escola, de ir para a faculdade, nós esquecemos o principal. Nós não entramos no nosso secreto e buscamos a presença do Senhor. E aí o dia já não começa tão bem. Precisamos deste lugar. Precisamos desse lugar para nos conectarmos a Deus. O segundo ponto que eu quero dividir com vocês é que não orar não é uma opção. Diga assim, não orar não é uma opção. Ao chegar, no versículo 40, ele diz assim que, ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Nesse versículo, o Senhor Jesus dá instrução direta aos seus discípulos para perseverarem na oração. O verbo orem está no imperativo, ou seja, não orar já não é mais uma opção para a sua vida nem para a minha. Já não era mais uma opção não orar para a vida dos seus discípulos. Mas por que devemos orar? Para que não venhamos a ceder à tentação. Mas o verbo ceder, não cedam, está no subjuntivo. Ou seja, depende da ação do outro verbo. E o verbo é a ação. Logo que você depende, para não ceder à tentação, você depende da oração. Há uma condição
para você não ceder no dia da tentação. E esse não ceder depende da constância na oração. Quanto muitas vezes temos perdido a constância na oração. Precisamos voltar à prática da oração, da entrega e da busca ao Senhor, para nós não cedermos à tentação. Logo, precisamos colocar a prática, porque na vida de um cristão, não orar não é uma opção. Mas aqui, graças a Deus, a gente só tem gente que ora, amém? Glória a Deus, estamos conectados com o Pai através da oração. No versículo 41, ele vai dizer que afastou-se a uma distância com um arremesso de pedra e ajoelhou e orou. Amados, eu acho muito interessante como Cristo, ele nos dá exemplos. Se existe uma coisa na Bíblia que Cristo ensina é orar. Ele ensina como orar, quando ele ensina você a fechar a porta do seu quarto, entrar no seu secreto e orar ao Pai Nosso. Ele ensina você a fazer isso. Mas ele não só ensina falando, ele nesse momento está nos ensinando com gestos, com ação. Jesus teve a necessidade de se afastar dos seus discípulos a uma determinada distância. A comunhão, esse momento que nós passamos na igreja, em oração, em busca, em fervor, buscando pela presença do Senhor, é muito necessária. Não pode faltar em nossas vidas essa comunhão com os santos. Não podem faltar. Precisamos estar juntos, precisamos estar ligados. Porque como brasas que somos, precisamos estar unidos. Porque a brasa, quando ela se separa da outra brasa, ela esfria e vai se apagar. Mas há momentos na nossa vida em que nós vamos precisar nos afastar para descermos em algo mais profundo. Vamos precisar nos afastar para buscarmos a presença do Pai. Jesus teve a necessidade naquele momento de se afastar dos seus discípulos. E esta distância, em algumas versões, tipo na linguagem de hoje, diz que a distância era de 30 metros. Na NVI diz que era uma pequena distância. Na versão transformadora, diz que ele está como um arremesso de pedra. O verbo ajoelhou, se afastou, se orou, está num pretérito perfeito. Ou seja, a ação foi concluída. Cristo, Jesus de Nazaré, concluiu aquele momento de exemplo de como orar. Se ajoelhando e se prostrando, até porque naquela época eles tinham o costume de orar em pé, mas ele se ajoelha naquele momento e põe a sua face no chão. O Evangelho de Mateus, ele descreve este momento dizendo que ele se prostrou com o seu rosto no chão e orou. Esse ato simbolizou o reconhecimento da soberania de Deus e a necessidade que ele tinha da ajuda de Deus. Como Jesus, devemos ser constantes na oração, reconhecendo a soberania total dele e a total dependência em Deus. Nesse terceiro ponto, que é a constância na oração, nos fará dependente de Deus.
A constância na oração me fará dependente de Deus. E quando nós nos tornamos dependentes do Senhor, pode ter certeza que Ele não deixará faltar nada. Porque estamos na dependência dEle, então Ele cuidará daquilo que precisamos. Então, lembre-se, devemos ser constantes na oração, reconhecendo a soberania de Deus e a nossa total dependência em Deus. O quarto ponto que eu quero conversar nessa noite é a perseverança na oração gera submissão a Deus. A perseverança na oração gera submissão a Deus. O versículo 42, ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. A palavra pai no hebraico é Abba. Podemos ver claramente a identidade do Senhor Jesus como Filho de Deus quando Ele diz Pai. Quando Jesus diz assim, se queres, afasta de mim, o verbo está no presente, ou seja, aqui a ação está acontecendo naquele exato momento. Jesus está sentindo dores profundas, agonias terríveis. A humanidade dele está querendo falar mais alto, mas quando ele diz, se queres, afasta de mim este cálice. Ele se coloca na total dependência do Senhor Deus, do seu Pai. Ele está se sujeitando, ele está sendo submisso à vontade do Pai. Ele sabia que estava prestes a beber um cálice amargo. Este cálice representava a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Ele não merecia este cálice. Mas ele tinha que suportá-lo. Quando ele diz, seja feita, seja consumado a tua vontade e não a minha, o Senhor se coloca em submissão à vontade de Deus para que o plano perfeito da salvação fosse consumado. Esse momento antecede a crucificação. Jesus sabia do cálice que ele tinha que beber. Mas ele foi perseverante na oração. E a perseverança o colocou como submisso diante da vontade do Pai. Então, nessa noite eu quero dizer a você, persevere na oração. Porque a oração nos levará a sermos submissos ao propósito de Deus. No quinto ponto, eu quero destacar para vocês que a perseverança na oração produzirá fortalecimento. No versículo 43, ele diz assim: então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Amados, em Lucas, os versículos 43 e 44, eles não aparecem nos textos ocidentais e podem não pertencer aos textos originais de Lucas. Por outro lado, eles são autenticados por manuscritos tradicionais. Neste versículo vemos Cristo. Neste versículo, Jesus está em um momento de dor e solidão. Um momento que antecede a sua crucificação.
Mas em resposta à sua constante oração, o sobrenatural acontece. O anjo aparece para lhe fortalecer, ou consolar, ou encorajar. Como diz algumas versões, este fortalecimento não era um sinal que aquele cálice ia ser retirado do Senhor Jesus. Mas aquele fortalecimento era para que Jesus recebesse força para suportar o cálice. Quanto muitas vezes nós estamos nas nossas guerras, orando em casa ou na igreja, por algo que precisamos, por algum sofrimento, por algumas lutas que nos afligem, nós nos ajoelhamos, nos rendemos ao Senhor e buscamos a presença dEle. E buscando cada vez mais, a dor é muitas vezes enorme. Não que se compare à dor de Cristo, porque nada se comparará à dor que Ele sentiu. Mas quando nós nos levantamos fortalecido, disposto a enfrentar a luta, com coragem, de beber esse cálice que muitas vezes batem a nossa porta para tomarmos. Nessa noite eu quero dizer a você, persevere na oração, pois a oração produzirá na sua vida fortalecimento em momentos de dor. No versículo 44 ele diz assim: e ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta, seu suor caía na terra como gotas de sangue. Você consegue imaginar o cenário? O Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus, Filho de Deus, se tornou carne. Totalmente humano. Ajoelhado. O cenário de extrema agonia e sofrimento. Imagine uma noite escura. O Monte das Oliveiras era um bosque. Talvez estivesse frio. A humanidade de Cristo falando. Ele está num estado de grande agonia física, espiritual. A intensidade de Jesus na oração refletia o seu sofrimento. Ele sabia que iria ser traído, abandonado pelos seus discípulos, a quem ele os chamou de amigos. Ele sabia que a lança iria o transpassar. Ele sabia que ele iria ser pregado no madeiro. Mas aquilo que mais doía nele, talvez, fosse a separação dele com o Pai. Ele foi abandonado.
Ele sabia que seria abandonado pelo seu próprio pai. Você já imaginou, você já parou para pensar, lendo essa parte na Bíblia, que sofrimento e que agonia o Senhor estava passando naquele jardim, naquele monte, naquele momento? A que pressão ele estava? Um homem, quando está nos últimos dias da sua vida em extrema dor, o médico vem e aplica uma morfina. Mas não serve a paliativo. Mas ainda não se compara com a dor que Cristo estava no Getsemane. Essa dor era o peso do meu e do seu pecado. E quanto muitas vezes eu e você não queremos vir adorá-lo porque o dedo do pé está doendo. Ele estava sobre uma grande pressão, em uma tamanha dor, fazendo com que o seu suor caísse ao chão como gotas de sangue. Este fato, isso é um fato raríssimo de acontecer. Isso só se acontece quando o ser humano ele está sobre grande pressão, sobre grande medo, sobre uma extrema agonia. Esse fato extraordinário que se acontece raramente, se chama hematidriose. É um fato raríssimo de se acontecer. Mas naquele momento, diante daquela pressão, daquela agonia, o suor de Cristo caía ao chão, como se fossem gotas de sangue. Mas eu quero dizer a você nessa noite, quero aplicar nessa noite para mim e para a tua vida, que em momentos de grandes agonias e tristeza, ou de dor, seja na oração fervorosa, porque enquanto Cristo estava ali, agoniado, sofrendo, o suor caindo como gota de sangue ao chão, aí ele orava com mais fervor. Então, que nas noites de dores, de angústias e sofrimentos, que eu e você venha passar, seja a tua oração mais fervorosa. Precisamos ser constantes na oração. Precisamos ser fervorosos na oração. Precisamos buscar a Cristo em meio à dor. Quanto muitas vezes eu e você diz assim, eu já orei e eu não vejo resposta, não desista. Persevere na oração. Seja constante na oração, porque a oração ela faz o céu do Senhor se mover ao meu e ao seu favor. No sexto ponto, eu quero dividir com a igreja a inconstância na oração. Agora não é mais constância, tá? É a inconstância. A inconstância na oração nos desconecta do ambiente espiritual. Esse desconectar, irmãos, é muito grave. Porque como nós não entramos num ambiente de oração, de adoração ao Senhor, muitas coisas acontecem no ambiente espiritual e nós passamos despercebido. Porque a tua mente não está conectada ao céu. Tenha muito cuidado
com as distrações para te desconectar do ambiente do céu. Tenha muito cuidado. Versículo 45, ele diz assim: por fim, ele se levantou, foi aos seus discípulos e os encontrou exausto de tristeza. Os discípulos tinham acabado de sair, amados, da última ceia do Senhor. O próprio Jesus tinha servido a eles. Mas eles estavam exaustos. Eu quero fazer uma observação nesse versículo. Na parte que ele diz assim, e se levantou. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso tema, a nossa reflexão sobre a oração, mas eu quero falar nesse momento, quando ele diz assim, e ele se levantou. Ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão. Quando ele toma essa decisão, sabe o que acontece? Ele vai restaurar o que o primeiro Adão tinha destruído. E o que foi que o primeiro Adão tinha destruído? Lá no Jardim do Éden. A presença do Pai. Todas as tardes, Deus visitava o jardim e falava com Adão. Mas Adão destruiu. E Cristo se levanta nesse momento como o segundo Adão, para restaurar o que o primeiro Adão havia destruído. Ele se levanta decidido a restaurar a nossa comunhão e a nossa conexão com o Pai. Ao voltando aqui para o nosso ambiente de oração, de constância, ele volta para os seus discípulos e eles o encontram. Jesus encontra os discípulos. Vixe, irmãos, amém? Estão aqui? Amém? Ele encontra os discípulos dormindo, amados. Mas aqui ninguém dorme, aqui todo mundo é vigilante na oração, amém? Então, amados, eles os encontram dormindo. Desconectado com a realidade do Senhor Jesus. Havia naquele ambiente um grande peso espiritual, fazendo com que os seus discípulos ficassem exaustos. Quantas vezes, amados, no decorrer do dia, estamos feitos discípulos, dormindo e desconectado com o reino. Precisamos orar para nos tornarmos sensível ao ambiente espiritual. Porque se a inconstância nos torna desconectado ao ambiente espiritual, a constância na oração vai nos tornar conectados ao ambiente da oração, ao ambiente do reino. Então precisamos com essa conexão. E como é que está a nossa vida de oração? Ah, pastora, eu me acordo, eu digo bom dia, Jesus, obrigada, Jesus. Não, claro, eu não falei para você não, imagina, você que é uma menina de oração. Bom dia, Jesus. Ah, um amigo, como é que foi teu amigo que passou por você? Bom dia. Mas quando chegamos na igreja, a gente faz... Vem queimar Jesus, pode queimar Jesus, enche-me. Encher como? Se antes você não se conectou ao céu,
Se você amanheceu e nem se lembrou de mim. Se você não buscou a minha presença ao amanhecer. Se eu faço e você não consegue se conectar. Você chega aqui, você diz, enche-me, Deus, enche-me. Aí você chora. Aí eu canto. Aí eu me ajoelho. Mas é tudo raso. E dói. Não dói em mim. Dói no Espírito Santo do Senhor. Porque estamos vivendo uma vida superficial. Você pode vir aos cultos de avivamento nas terças, que é uma bênção. Venham mesmo, não desistam não. Vocês podem vir no culto dos jovens. Você pode subir a esse altar. Você pode pular. Você pode cantar. Você pode ministrar. Você pode orar. Mas se você não estiver conectado com Deus, será tudo raso. Você vai chegar na igreja, você vai estar no automático, você já não vai sentir a presença do Senhor. Você vai pular porque você vai ver outras pessoas pulando, ou por puro emocionalismo. Mas quando sair daqui, vai ser tudo na mesma forma. Você como filho, você já não vai ser obediente, já não vai ser submisso a pai e a mãe. Você como esposa já não vai ter mais um ouvido sensível. Você como mulher já não vai ser zeladora da sua casa. Você já não vai cuidar da sua casa. Porque você está superficialmente. Sabe o que é isso? A desconexão. E essa desconexão é causada pela inconstância na oração. Aí você amanheceu, você deu bom dia a Jesus. Jesus disse bom dia também para você. Aí, não, mas quando chegar de meio-dia, ele vai almoçar. Então ela vai almoçar e ela vai falar comigo. Ela vai sentar à mesa. Mas você e eu estamos no automático. E passamos despercebido. Porque às vezes estamos até com o telefone na mão. Aí esquecemos de orar. Aí o Senhor disse, não. Mas ela vai se lembrar. Vai ter a janta. Ela vai orar. Aí você fez suas tarefas. Você fez seus trabalhos. Você foi para a faculdade. Você voltou. Você conversou até com um amigo. Quando chegou de noite, você também não orou. Você está se desconectando. Quando chega de noite, que você chega no seu quarto, aí Jesus diz assim, é agora. Ele vai se conectar comigo nesse exato momento. Aí você vai olhar, já perdeu a prática, nem já ajoelha mais. Sentado na cama ou deitado, diz assim, boa noite, Deus. E ali dormiu. Aí, mas de madrugada o Senhor te acorda. Filho, eu quero me conectar contigo. Ele está todo o tempo dizendo, se conecte comigo. Quando é de madrugada, você se acorda, perdeu o sono. Você perdeu o sono. Ai, estou com insônia. Não é insônia. É o Senhor te convidando para se conectar com Ele. Mas você está despercebido ao ambiente. E você pega o telefone e vai jogar. E Jesus diz, filho, eu quero conversar contigo. Eu quero me conectar a você. Porque eu quero que você seja sensível ao ambiente espiritual. Eu quero te tornar sensível ao ambiente espiritual. No versículo 46, mais adiante, Jesus dá uma ordem direta para os discípulos mais uma vez.
Ele diz assim: por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem. É uma ordem direta. Ele está dando um comando aqui. Levantem-se e orem. Para que vocês não cedam à tentação. Eu vou acelerar, irmãos, que a hora chegou. Para concluirmos, eu quero usar este versículo. Eu quero concluir dizendo que o Senhor Jesus, com um coração pastoral, instrui aos seus discípulos mais uma vez a perseverarem na oração para não cederem no dia da tentação. Essa tentação aqui, irmãos, se refere que haverá momentos em que iremos ser colocados à prova para provar a nossa fidelidade ao Senhor. Você está preparado para provar a sua fidelidade ao Senhor? Hoje você diz que ora, que é crente, que é cheio, que é isso e aquilo, né? Glória a Deus. Mas você tem se conectado com Deus para que quando o dia mau chegar, você não ceder à tentação. Haverá dias em que precisaremos provar a nossa fidelidade a Deus. Portanto, amados, para termos uma constância na oração, iremos precisar ter um lugar específico para nos conectarmos a Deus. Na vida do cristão, orar já não é não orar já não é uma opção. Esta constância na oração produzirá em você total dependência de Deus e submissão a Deus. E você será fortalecido quando chegar o dia da tentação. Precisamos orar em todo tempo, buscando a presença do Pai. Sentindo a presença do Pai, buscando a Ele, se conectando a Ele. Você conseguirá resistir o dia mau. Amém? Eu te convido a ficar em pé nesse momento.